Olá, pessoal. Esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar seus resultados. Eu sou Lúcia Radacembi e hoje eu vou conversar com o Pedro Lage, da Cortex Inteligência. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Lucia? Prazer enorme aí estar com vocês, participando dessa conversa aí, sempre podendo aprender aí um pouquinho mais com vocês aí da DNA e principalmente com você aí, que eu admiro bastante. Querida, a super recíproca admiração por você, pela Cortex, por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu vou pedir para você se apresentar. Só queria dizer para quem está entrando, né, e está ouvindo a gente, que hoje o nosso bate-papo vai ser sobre BDRs em operações enterprise. E o Pedro é uma pessoa muito especial para a gente falar sobre isso, porque ele trabalha numa empresa que depende de leads enterprise, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, eu queria que você que está com a gente, se inscrevesse no nosso canal, ativasse a notificação, porque a gente sempre traz novos episódios, conteúdos que são úteis para você. Pedro, antes de começar o programa, fala um pouquinho de você, do teu histórico, né, para o pessoal se contextualizar e da empresa que você trabalha. Legal, Lucia, vou tentar resumir um pouquinho, mas eu tenho uma carreira um pouquinho diferente do profissional tradicional de vendas, né? Eu não comecei necessariamente dentro de uma estrutura de vendas, mas eu gosto de falar que tudo acabou, né, convergindo para algo que faz muito sentido atualmente, né? Eu tenho a formação em publicidade, marketing, né? E comecei trabalhando nos primeiros 6 meses de faculdade em agências de publicidade. Então, eu trabalhei ali nas grandes agências, Léo Burnett, Fischer, que era uma agência nacional. Depois passei por Wieden Kennedy, quando abriram a operação da agência, que era a agência house da Nike, né, nos Estados Unidos. Quando eles vieram para o Brasil, eu ajudei a estruturar a operação aqui também. Passei por algumas dessas grandes agências, sempre numa área que a gente chama dentro do universo de agência, que é o atendimento, né? O account manager, que cuida ali de uma ou um grupo de contas específico, né? Então ele tem um papel ali muito client facing, mas ele é mais farmer, vamos falar aqui no linguajar de vendas, né? É um profissional que cuida e tem uma característica de projetos além de um skill comercial, né? Então, isso, né, foi uma trajetória ali de 12, 13 anos trabalhando nesse mundo de agências. Depois eu fiz um shift para fazer uma carreira empreendedora, né? Eu fui sócio de uma agência também, que a gente, em determinado momento, transformou essa agência num SaaS, num software, e que me ensinou muito também, né, a fazer o processo de vendas, né? No final do dia, era uma operação pequena, de 30, 40 pessoas, mais ou menos, e quem fazia a venda no final do dia eram os sócios, né? Então, a gente tinha até uma equipe que fazia uma geração de demanda, a gente montou uma estrutura de geração de demanda, mas quem ia lá fazer o closing era sempre eu ou um dos meus sócios também, né? Então, nesse momento, acho que eu fiz uma imersão, um mergulho muito forte também nesse mundo de vendas para fazer o meu próprio negócio girar, né? Para fazer as vendas acontecerem. E depois de um período, né, de empreendedor aí, trabalhando nessa minha agência, a gente fez uma negociação, acabei saindo do negócio e fiz uma migração para uma empresa aqui que tinha um conhecido meu na época, que é a Cortex, né, a empresa que eu estou hoje. Então, eu estava num momento de carreira, né, de revisão ali do que eu queria fazer da minha vida, enfim. E aquilo ali fez muito sentido, né? A Cortex hoje, contando um pouquinho do que a empresa faz, né? É uma solução de Big Data Analytics e que tem um produto voltado para simplificar a inteligência de dados para duas audiências, né? Duas áreas específicas dentro das empresas. Uma é a área de vendas e a outra é a área de comunicação corporativa, né? Aquelas áreas que cuidam de mídia espontânea, né? De gestão da reputação. E essa área era justamente a área que estava expandindo no momento em que eu estava ali conversando, né? Então fez muito sentido, porque eu sempre trabalhei com marketing e comunicação. Eles estavam buscando um perfil de vendas para essa oferta especificamente. E aí, desde então, né, isso já está fazendo agora 3 anos, eu venho trabalhando nessa oferta especificamente de comunicação. Muito legal, muito bacana essa história. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pedro como consultora da Cortex e ele é um especialista, né, nessa área de comunicação, PR. A plataforma da Cortex é líder de mercado nessa solução. Quando eu entrei na Cortex, para eu compreender a plataforma, compreender a oferta de valor, para construir os playbooks, quem muito ajudou foi o Pedro. Pedro, pela especialidade, pelo nível de conhecimento, pelos pitches que ele
como ponta antes, hoje ele é diretor, né? Mas como na época ele era executivo de vendas, ele era a ponta quem mais vendia essa solução. Então, um prazer te receber aqui, viu, Pedro? Muito legal a sua história, muita admiração mesmo pelo nível de profissionalismo e entrega que você faz. Eu te chamei para a gente bater esse papo sobre BDRs Enterprise. Pessoal, a gente estava conversando esses dias, eu e o Pedro, sobre várias coisas, sobre resultados, operações, trocando ideias mesmo com dois profissionais de vendas e de mercado. E nessa conversa surgiu o tema BDR para Enterprise. Eu falei, puxa, Pedro, essas dúvidas, essas discussões que a gente está tendo aqui, esses pontos, muita gente deve sentir essa dor. Vamos bater um papo num podcast sobre esse assunto? E assim surgiu a ideia da gente gravar esse podcast hoje aqui. Tá certo? Pedro, eu queria começar te perguntando assim, o que BDR, né? O que um profissional que gera demanda, ele não recebe leads inbound, a gente entende BDR, né? Business Development Representative, como aquele executivo que desenvolve negócios por meio de prospecção ativa. Ele não recebe leads inbound. Os leads inbound a gente chama de SDR, né? Sales Development Representative. Ou alguns autores traduzem essas nomenclaturas de forma diferente, mas aqui na DNA a gente interpreta e vende esses conceitos para separar, até porque as remunerações de SDR e BDR são diferentes em muitas operações, porque é muito mais fácil fazer SDR, é muito mais fácil qualificar um lead recebido do que ir atrás do lead, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo sobre BDR, eu queria, em operações enterprise especificamente, o que caracteriza o BDR de uma operação enterprise? Como é que você enxerga essa profissão? Quais são as características desse profissional para a gente começar a esquentar o nosso assunto? Perfeito, Luciano. É até engraçado conversar sobre isso, né? Eu brinquei com você que aqui não tem especialista, né? A gente está aprendendo a fazer esse tipo de processo de prospecção no dia a dia, conforme o desafio da empresa vai levando a gente para determinadas situações, né? Dando um pouquinho de contexto, né? A Cortex ela sempre teve uma característica de vender para grandes contas, né? Para contas onde tinham realmente um desafio da inteligência de dados. E que pudessem, de fato, comprar essa inovação, né? Comprar um produto ou um serviço que normalmente foge até da linha de investimento que já está prevista ali no budget. Então, a gente sempre teve esse desafio de como é que a gente gera valor, como é que a gente entra dentro dessas grandes empresas, né? Só que, claro, né, diante de qualquer desafio de crescimento exponencial, né, como é uma startup, como é a Cortex, né, apesar de ser uma startup que a gente brinca, né, de 15 anos, a gente tem hoje fundos, né, grandes fundos que aportam dinheiro aqui dentro da empresa e, naturalmente, a gente tem metas aqui super agressivas de crescimento. Então, nossa área de vendas ela sempre foi uma área muito estruturada para geração de demanda, né, para aumento de receita, ganho de mercado de uma maneira um pouco mais acelerada. E a gente vem, desde então, gerando demanda a números estratosféricos, né? A gente vem batendo na porta de uma série de empresas e tentando fazer cada vez mais um volume de geração de pipeline de leads, né? Só que na nossa oferta de comunicação, a gente até brinca que aqui na Cortex a gente tem a gente tem dois perfis, né? A gente vende para vendas e vende para a área de comunicação. Toda empresa tem uma área de vendas, mas nem toda empresa tem uma área de PR, de comunicação. Então, isso fala para a gente que a gente tem um mercado endereçável, né, muito mais reduzido do que a nossa oferta de inteligência de vendas. Então, a gente teve que parar para pensar quem de fato são as empresas que a gente quer prospectar, né, e onde a gente tem mais direito de vencer, onde a gente tem mais potencial de vender o produto ou serviço que a gente tem no valor que a gente imagina que ele deva ter, né, no valor financeiro, no preço. Então, a gente mudou muito e vem mudando muito esse mindset, né? Isso fez a gente repensar, inclusive, a nossa estrutura, desde a geração de demanda, né, de SDR, BDR, também o papel do executivo, né, do sales rep, que a gente chama aqui dentro, nessa geração de demanda. E aí a gente tem chegado numa conclusão de que esse papel, né, BDR ou executivo, ele é cada vez mais híbrido. Ele é um profissional que tem um grande desafio na mão, que é como é que eu entro dentro dessas grandes companhias? Uma coisa é você bater numa empresa SMB, numa mid-market ou até numa enterprise. Outra coisa é você bater na porta de uma key account, de uma Unilever, de uma P&G, de uma grande mineradora, de um grande banco. Então, é muito diferente você fazer esse tipo de prospecção, né? A gente tende a ir por um processo onde esse profissional ele tem um perfil muito mais sênior, muito mais maduro,
porque ele precisa ser criativo o tempo todo, né? A gente vem, acho que tentando criar playbooks, vamos dizer assim, né? Que nos permitam fazer um processo muito mais ABM, né? Muito mais customizado de entrada em cada uma dessas contas. Então, como eu falei, não tem fórmula mágica, bala de prata, né? Para fazer esse tipo de trabalho, mas talvez a primeira conclusão seja: a gente sai do modelo de máquina e a gente passa a entrar num modelo muito mais customizado, muito mais personalizado de geração de demanda. E isso já faz a gente rever, inclusive, quem que é o nosso time de pré-vendas, né? Quem que é o nosso time de geração de demanda, porque esse profissional ele não necessariamente vai ter ali boas respostas em e-mail, ele não necessariamente vai receber retorno de cold calls, ele não vai conseguir fazer uma boa conexão com esse cliente numa cold call, ele não vai conseguir respostas em LinkedIn, muitas das vezes. Então, como é que a gente gera valor, né? E aí a gente traz aqui muito o que a gente vem tentando aplicar aqui dentro, que é o Account-Based Marketing, né? Então, quando a gente tem hoje um número, ou um BDR, ou um representante de vendas, que tem um número muito mais reduzido de key accounts, né, de contas, ele precisa fazer um processo de muito mais qualidade e desenhar um plano para prospectar esse cliente, né? Então, só para não falar muito, queria te perguntar se está fazendo sentido isso, se você quer colocar algum ponto, e aí depois eu vou contando um pouco mais também de como a gente vem fazendo esse playbook. Legal, quero ouvir. Fez sentido sim, vou fazer uma breve só, pontuar alguns elementos que você colocou que eu acho que são fundamentais. Quando a gente sai de um BDR SMB, né, de pequenas e médias empresas, e vai para um BDR para grandes empresas, para operação enterprise, não adianta pensar em volume, não adianta pensar em máquina, não adianta pensar em operação com cadência sistematizada e achar que as coisas, de uma forma geral, vão funcionar. Quem entra por aí percebe muito rápido que não funciona, que é uma coisa muito mais customizada, e que esse profissional não é um profissional júnior. Porque quando você vai para grandes empresas, você eleva o nível do diálogo para você agregar valor e cavar uma reunião de alguém que não está procurando o teu serviço, que você está entrando na empresa. Exige um profissional com muito mais maturidade, com muito mais pitch, com muito mais bagagem, que numa primeira call, que numa primeira conversa, ele tem a capacidade de mostrar que ele tem alguma coisa para agregar, que ele tem alguma coisa interessante para apresentar. Então, assim, eu entro em muitas empresas, Pedro, como consultora, que tem operações enterprise, querendo rodar a operação enterprise no volume, máquina de venda. Então, assim, uma coisa é clara, não adianta que não funcione. A gente tem que ir por account-based marketing, a gente tem que pensar num caminho muito mais estratégico, ou a gente não gera o volume e a qualidade da demanda que a gente precisa, certo? De maneira geral, foi isso que você colocou. Perfeito. Acho que é importante também, assim, reforçar essa questão do sênior. Normalmente, operações de pré-venda são profissionais de primeiro emprego, ou está num segundo ou terceiro emprego, mas sempre como BDR em operações de máquina. O profissional, que é BDR, de operações enterprise, em muitas operações, especialmente quando a gente fala até fora do Brasil, eles têm um salário de 70%, 80% do salário de um executivo de vendas. Porque é um trabalho de um nível de complexidade que agrega valor para a companhia tão grande quanto o trabalho de quem vende. Porque você conseguir abrir uma oportunidade, agregar valor, trazer uma pessoa interessada numa reunião com o executivo, numa grande empresa, com as pessoas certas, não é uma atividade simples nem rápida, é uma atividade que envolve inteligência, criatividade, uma série de fatores, e depende muito do profissional que está executando, né? Da profissional que está executando. Então, conta um pouquinho mais, como é que vocês têm feito isso, o que vocês têm aprendido no decorrer desse desenvolvimento? Legal. Esse ponto, acho que é algo super importante e é um paradigma que a gente vem tentando quebrar aqui também, né? A gente, profissional, o executivo de vendas, ele tem uma série de outras atribuições, né, a partir do momento em que as oportunidades vão entrando no funil e ele vai tendo que cadenciar esses deals, né? Fazer diversas apresentações, né? Então, até o fechamento da proposta, né? Então, isso com um pipe cheio gera um volume de trabalho muito alto para o executivo. Então, é tão importante quanto esse trabalho, o trabalho de geração de demanda. Então, a gente está 100% alinhado sobre esse papel do BDR, né? Que precisa ser uma pessoa super preparada para essa função. Então, existe normalmente uma trilha de carreira, né, onde a gente quer logo subir o BDR para um papel de executivo,
e a gente acaba perdendo muito daquele potencial que demorou para rampar, demorou para entender como funciona, demorou. Quando aquilo está funcionando, a gente quer botar ele num papel de executivo, num executivo júnior, né, executivo de entrada, então a gente perde muito atração, né, quando a gente faz esse tipo de movimento. Então é algo que é super importante ficar de olho, para remunerar bem esse tipo de profissional, para ter esse profissional sempre muito bem treinado, porque o papel dele é tão importante quanto o papel do closer, né, do executivo de vendas ali dentro. Dito isso, né, o que a gente vem tentando fazer aí para quebrar um pouco esse modelo de máquina, né? Então vamos imaginar que hoje um BDR que prospecta 50 contas, 100 contas por mês, no modelo de mais volume, ele vai passar a ter 10 contas, 15 contas para gerar 2, 3 oportunidades no final de um mês, né? Então, isso, primeiro momento em que a empresa olha isso, já fica um pânico do tipo, mas peraí, como assim? Só 3 oportunidades? Só 4 oportunidades? Dando números aqui simbólicos, mas a gente já começa a mudar o nosso drive para um outro olhar, né? Quando a gente prospecta e gera oportunidade na empresa que a gente definiu como sendo as empresas do nosso território, né? As empresas onde a gente tem mais direito de vencer, onde a gente tem provavelmente chance de vender ao ticket médio que a gente gostaria, onde a gente resolve a dor especificamente nessa empresa, a chance da gente ter uma taxa de conversão maior é maior, né? Então, as oportunidades qualificadas pelo BDR nesse território tendem a ter uma chance de sucesso maior ali na fase de vendas também do funil. Então, isso tudo começa, aí respondendo a tua pergunta, né? Começa com um trabalho que eu brinco que é quase que um trabalho de um detetive, né? É uma investigação sobre o que é essa empresa. O que essa empresa faz? Quais são as unidades de negócio dessa empresa? Qual que é o histórico dessa empresa? Para quem que ela vende? Ela tem capital aberto, ela não tem, ela tem atuação dentro do Brasil ou fora do Brasil, é uma imersão dentro do cenário daquela empresa. A gente precisa ser especialista no nosso negócio, mas a gente precisa ser quase um especialista também, claro que não ao mesmo nível de profundidade, mas do cara que está ali do outro lado, né, do interlocutor. Porque no final do dia o que a gente está tentando fazer é encontrar um ângulo de entrada para poder engajar com esse cara que em meios convencionais de geração de demanda a gente não consegue. Né? Então, como é que eu gero valor? Como é que eu gero uma primeira mensagem para esse cara, uma abordagem que eu consiga fisgar ele ou gerar a atenção dele para abrir uma conversa? Entendendo qual que é o cenário da empresa e o que qual que é o momento, né? Então, ler notícia, engajar acompanhar o perfil dessas pessoas, entender quais são os eventos, onde essas pessoas estão, enfim. Né? Isso vem sempre colado com o Power Map, né? Qual que é o mapeamento dos decisores dessas empresas, né? Quem de fato ali são as pessoas que eu quero falar, os níveis dessas pessoas e, obviamente, quando a gente começa a descer, entendemos o contexto, né? Entendemos quem são as pessoas, como é que eu crio mensagens que sejam customizadas para cada nível, para cada pessoa, para cada área dessas empresas. Porque o que eu mando no formato de e-mail para um decisor é diferente do que eu mando para um analista, do que eu mando para um coordenador. Né? A gente tem que sempre lembrar que no final do dia, essas pessoas têm agendas diferentes, elas têm necessidades diferentes ali dentro. Então, para mim, analista, minha necessidade pode ser otimizar o meu tempo, ter mais produtividade no meu dia a dia. Para o diretor de marketing, como é que eu reporto isso para o board? Como é que eu faço o marketing ser mais protagonista? São agendas diferentes. Né? E a gente sabe que normalmente a agenda do decisor, do sponsor, fala mais alto até do que a agenda do time. Né? Então, entendendo o contexto, entendendo as pessoas, criando mensagens que sejam mais customizadas para cada uma delas, a gente começa já a criar uma estratégia de conta, vamos dizer assim. Né? Então, se eu quero vender na Unilever, eu sei quem são as pessoas, eu sei qual que é o mapa de poder da Unilever, então eu vou começar fazendo essa semana um e-mail gerando um valor, um conteúdo específico, uma análise que a gente criou, enfim, tem N outras iniciativas para um diretor.
Eu vou no paralelo tentar uma entrada com um coordenador, com uma outra mensagem, com outro conteúdo. Isso tudo vai virando uma régua, né, de relacionamento, onde você vai a cada uma semana, a cada X tempo, né, isso varia, criando pontos de contato específicos, pensando que naquela jornada do funil de marketing, a gente está tentando criar o primeiro campo ali, que é a consciência, né, sobre o que é a empresa, quem que é a Cortex. Eu estou deixando ali pílulas de mensagens para pessoas diferentes ali dentro, para que a gente seja, num primeiro momento, lembrado por eles. Até aqui tudo bem, Lúcia? Quer perguntar Não, alguma acho que coisa? não. Você me deu alguns insights, já fiz algumas anotações até para a nossa empresa. A gente Legal. vai conversando de coisas que a gente sabe, que a gente aplica, e às vezes, assim, só fala de uma outra forma, dá uma ignição em algum ponto, e assim, porque é óbvio, né? Em empresas enterprise, você tem que chegar com uma mensagem customizada quando você coloca assim, a Cortex. Eu tenho que preparar uma informação que chame a atenção desse público. Não é chegar num pitch genérico e vou tentar Uhum. falar com a pessoa A, B e C. O que eu tenho de valor imediato para entregar e despertar a atenção dessa pessoa numa primeira conversa? Ou num primeiro e-mail, mas alguma coisa muito customizada para ela. O que eu posso te entregar? Você está na Cortex, eu sou uma BDR, estou tentando vender DNA de vendas para a Cortex. Eu acesso o Pedro Lage, que é um diretor da Cortex. O que eu preciso fazer para que o Pedro me dê 5 minutos da atenção dele? Vou dizer até poucos minutos, segundos iniciais, para me dar alguns minutos para me marcar uma reunião comigo, né? Que a gente costuma dizer. Eu preciso de poucos segundos para ter alguns minutos para marcar uma reunião de 1 hora. Eu preciso de Perfeito, segundos, perfeito. né? Aquela regra. Então, assim, e o que eu entrego? O que eu posso fazer de customizado para essa empresa dentro do que eu vendo para conseguir esses segundos para me dar os minutos para me dar a minha reunião, que são os passos, né, de um BDR. Mas pode Uhum. seguir, tá muito claro, muito preciso, tá, Pedro? Maravilha. A gente tem, acho que esse desafio primeiro, que vem muito do papel do BDR e aqui, né, em operações enterprise também do vendedor, né, do executivo. Aqui, por exemplo, a gente divide essa atribuição. Né? No início eu falei que o vendedor ele tem uma série de outras responsabilidades de andar com os negócios no funil, mas ele continua dedicando parte do tempo dele para a prospecção de algumas contas ao longo do mês. Né? Então, essa estratégia, esse pensamento, ele vale tanto para o BDR quanto para o executivo, para você ver que o desafio ele é tanto do biliar quanto do executivo. A geração de demanda ela é uma divisão. Né? Para a roda girar, a gente tem que ter diferentes engrenagens também gerando demanda. Né? Sem falar de inbound, sem falar de outras estratégias que contribuem. Né? No nosso próprio momento ali da criação da consciência, né, que é mais o topo de funil, a gente tem outras iniciativas que podem ser feitas também. Então, o marketing ajuda muito nesse momento também, né? Como é que eu vou criando, que no mundo de marketing a gente chama de awareness, né? De lembrança de marca, de percepção, de presença, né? Através de ações de marketing. Hoje a gente tem ferramentas também que permitem uma segmentação maior, né? A gente ter campanha de mídia, a gente ter réguas de relacionamento inbound, para que a gente vá também criando essa percepção e já entrando no segundo momento, né, do meio de funil, que é a fase de educação, onde a gente vai criando conteúdos que sejam aderentes àquele perfil especificamente, né? Então, outra coisa que precisa ser ajustada, né? Normalmente, quando a gente fala da régua de relacionamento de marketing, a tendência é que essas key accounts, elas entrem num balaio, vamos falar assim, de relacionamento por e-mail ou de conteúdos, também misturado com uma série de outras contas, porque um dia esse cara baixou um e-book, porque um dia esse lead ele consumiu um evento nosso e, na verdade, eu acredito cada vez mais que ele deva estar dentro de um grupinho específico. Né? Então, se esse cara é um lead, é um prospect do setor financeiro, se ele tem o desafio A, B ou C, por que eu estou mandando um e-mail para ele de topo de funil, numa mensagem mais rasa, se eu poderia estar mandando uma mensagem de um material que fala sobre o desafio dele, que responde às dores dele, né? É trabalho pra caramba no marketing, né? O marketing vai falar, pô, mas como é que a gente cria isso tudo? É o ônus de se vender para uma grande conta. Você tem que customizar a tua mensagem no inbound também, né? Você tem que Perfeito. ter materiais que podem ser por setor.
podem ser por grupos de contas, onde aquele contexto faça sentido para todo mundo, e aquele material com certeza vai ter uma chance de conversão maior do que um material de topo de funil, um material que seja mais macro, né? Eu vejo aí um grande desafio para as operações, tá? A Cortex é uma empresa super inovadora, eu já entrei, já vi. Eles foram aportados esse ano com 250 milhões, né? Próximo disso, né? É um número Isso. público que a gente pode falar. E tem uma estrutura robusta de marketing com inteligência e tal, mas muitas operações que eu entro, Pedro, são operações que vendem para enterprise, mas não tem uma operação de marketing com robustez para fazer o inbound, para fazer o outbound, para fazer este nível de customização nos fluxos de automação, nos materiais. Mas é legal esse ponto que você coloca, porque assim, as pessoas querem milagre, né? Às vezes assim, eu estou olhando uma empresa que está acelerada e eu quero ir nesse ritmo. Essa aceleração exige esse trabalho. É um funil em Y, buscar contas em outbound, enterprise, por BDR, exige uma ação conjunta do inbound, exige reforços, construções de materiais, microsegmentações nas cadências, não é nem cadência, né, nos fluxos de automação. Eu estou abordando um cliente, a persona X, um gestor de comunicação de uma empresa do mercado financeiro, que no exemplo que você deu. Que material eu vou mandar para ele? Qual é o primeiro e-mail, né, que eu tenho, sim, por mais que eu customize coisas, eu tenho que ter na minha régua algumas coisas, assim, interesses da área financeira quando a pessoa é gestor para a área de comunicação. É esse e-mail com esse e-book, ou é esse e-mail com essa pesquisa, ou é esse e-mail com esse pitch, essa palestra, esse vídeo. E assim, quando você pensa, parece uma coisa simples, quando você pensa para uma persona num segmento, mas quando você pensa que você tem muitas personas em vários segmentos de mercado, só falando enterprise, porque a empresa normalmente tem uma operação de SMB também, ou se não tem Sim. SMB, tem um middle marketing que já roda em outra proporção, com outras segmentações. Então, esse cuidado, que não depende só do marketing, mas da interação do marketing com os profissionais de vendas que têm a sensibilidade no limite desses profissionais, essas pessoas. É um desafio mesmo, meu amigo. Um super desafio. Exato. Desculpa te cortar aí, mas eu acho que é desafiador porque gera trabalho em todas as pontas, né? Mas a gente brinca aqui que a gente só vai ter resultados diferentes fazendo ações diferentes, né? Então, a Cortex, ela chegou num nível de novo, a gente está há 15 anos no mercado, né? A gente já aprovou nosso produto, a gente já entendeu qual que é o nosso território e a gente sabe que são essas contas que a gente tem que entrar. A gente sabe que é muito difícil entrar. Então, se a gente fizer a mesma coisa, a gente não vai conseguir entrar nessas. Então, a gente precisa sempre mudar atualizar a nossa estratégia, entender, testar e errar, né, muito rápido, para que a gente consiga obter resultados melhores. E aqui a gente faz muito isso, a gente tem muito essa capacidade de usar o marketing, né, de mudar e a cada trimestre, né, fazer esses alinhamentos. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, reuniões quinzenais, vendas com o time de marketing inbound, né, que faz nosso inbound, que faz nossas campanhas de performance, para a gente ter esse alinhamento do que é a mensagem que a gente está passando, o que está dando certo, o que não está dando certo em cada campanha, né? Porque o insight de uma campanha de marketing que teve aquele criativo, que teve aquela mensagem, de repente não funcionou. Então a gente precisa adequar isso também para a mensagem da ponta, né? De vendas, do BDR, né? Então acho que tem ali no campo, né? Do meio para o topo, para o meio de funil, um alinhamento muito grande entre essas diferentes iniciativas aqui dentro da empresa, tá? Perfeito. E aí, só para fechar, né? Como nada é fácil, a gente conseguiu de certa forma engajar, conseguir 1 minuto para depois poucos minutos, né? Para fazer uma discovery, enfim, a gente ter a oportunidade de fato conversar com essa persona, né? De conversar com esse lead, esse prospect, né? E aí vem o papel que é tanto do BDR quanto do executivo também, que é o que eu estudei sobre essa empresa? Como que eu começo essa conversa? Então, aqui a gente usa alguns frameworks, né? A gente usa muito o Spice hoje em dia para ajudar a mapear o que é essa empresa, a situação, quais são os principais desafios. A gente vai coletando essas informações, usa esses momentos para coletar muitas das informações, mas a gente tem que chegar gerando valor de alguma forma. Né? Então, eu já estudei, eu já sei qual que é o desafio, então a gente vai colocando ali
o que a Lúcia, inclusive, ajudou a gente em algum momento a desenvolver, que é um playbook, né, um scorecard, né, como se fosse um roteiro para que a gente consiga fazer uma boa reunião, iniciando essa reunião, gerando valor, confirmando informações que sejam referentes ao contexto desse cliente, para que a gente abra essa porta falando, olha, eu sou diferente do que o resto do mercado, eu sou um vendedor consultivo, né? Eu estou aqui para gerar valor, para ouvir muito do que você tem para falar, e só depois eu vou falar de alguma solução, de como que eu posso resolver, como que eu posso te ajudar a resolver. Então, a Cortex também sempre teve muito essa característica de ter aqui dentro o perfil de vendedores que são mais consultivos, né? São mais especialistas no negócio do cliente e que conseguem, depois de muito ouvir o cliente, desenhar uma solução que seja responda ao desafio de negócio, né? Claro cliente. Que a gente está aprendendo a cada dia, né? Não tem fórmula de sucesso. Muito bom, muito bons exemplos, muito boa os insights que você trouxe. Eu tenho, como profissional de vendas de muitos anos, muitas décadas, digo para você assim que eu comecei a DNA fazendo prospecção. O DNA era eu e o Alisson, e a gente prospectava e a gente vendia. E de uns 7, 8 anos para cá, a gente operou em voo cruzeiro só em inbound. Mesmo para clientes grandes, mesmo para atraindo Havaianas, atraindo Itaú, atraindo Cortes, atraindo clientes GG Enterprise mesmo, que accounts mesmo, grandes, General Motors, todas entraram por inbound. E depois da pandemia, de um ano e meio para cá, a gente voltou a fazer outbound junto com o inbound. Por características que o inbound está ficando cada vez mais caro, não dá uma certa previsibilidade, porque às vezes entram alguns negócios que elevam para caramba o preço do clique, o preço do lead, e que você ainda assim não tem confiança que você vai bater a meta que você precisa, e o outbound bem feito, bem construído, não é de uma hora para outra, não é na incerteza, como você colocou. É experimento, tem que fazer, aprender, aperfeiçoar para eu conseguir dar o volume que eu tenho. Então a gente voltou a fazer, hoje a gente já tem um time bom de executivos outbound, nós estamos com 4, e agora para o começo do ano nós vamos colocar mais 2, a gente vai ficar com 6 executivos na área de outbound para cobrir as operações. A gente tem operações diversas, né? Tem alguns focados em SMB, tem alguns focados em enterprise e middle marketing, e alguns focados só num produto nosso digital. Então a gente voltou com força e com estratégia, e eu tenho ficado bem curiosa e tenho aprofundado cada vez mais, não só na nossa operação, obviamente, todos os nossos clientes como consultoria, mas colocando a mão e vendo inovações e a capacidade de multiplicar resultado que tem isso. Acho que a gente abre 2023, esse é o nosso último podcast do ano, Pedro, e a gente abre 2023 com um desafio de geração de demanda. E nesse desafio de geração de demanda, Pedro, a gente vai abrir de 9 a 13 de janeiro, agora de 2023, uma semana, o desafio da prospecção. Porque a gente tem entendido que muitas metas não estão sendo batidas, não estão sendo alcançadas por problemas de gerações de pipe. A gente vê muitos executivos, muitos CEOs, muitos VPs de vendas que acabam analisando o pipe do meio para o final. E como é que está a abertura de oportunidade? Como é que está a abertura de oportunidade? Sem ter uma preocupação de fato, especialmente em enterprise, desde o início dessa operação, como se assim, está no automático, só quero ver a geração de oportunidades, mas chegar numa geração de oportunidade tem um trabalho muito grande, estratégico, importante, de criatividade, de topo de funil, que muitas vezes VPs e CEOs não chegam a discutir, a colocar a mão, a delinear, e é uma parte fundamental da estratégia para gerar o resultado de metas de vendas. A gente tem visto isso em muitas operações que vendem para enterprise. Então, você é nosso convidado aí para estar com a gente de 9 a 13. Já está na agenda aqui, já falei. Todos os dias, meio-dia, meia horinha, com dicas. Maravilha. O que o mundo está fazendo em prospecção, em termos de vídeo, de calls para enterprise, vários temas bem específicos, cada dia um desafio diferente. E eu vou fazer um evento na quinta-feira, às 19 horas, aí só com lideranças mesmo, o desafio dos líderes na geração de demanda. Eu gostei muito do que você falou. Geração de demanda não é só um desafio de BDR, não é um desafio só da área de geração de demandas ou do marketing, é um desafio do profissional de vendas. Porque não adianta eu dizer assim, eu não bati meta porque marketing não gerou. Eu tenho que entregar minha meta. Quando eu comecei a vender, nem existia pré-vendas. A gente tinha que gerar o pipe inteiro. Hoje ainda tem uma parte do pipe que vem de geração de demanda, que vem do marketing, né? Quando eu iniciei minha carreira de vendas, não existia isso, mas não sei como é que você começou. Não, exatamente. Eu falo que quando eu usei aqui o termo, né, de quebrar alguns paradigmas, porque a gente entrou no mundo tech
com máquina de vendas, né, com uma aceleração muito forte, a gente, quando vende para key account, por contas nomeadas, a gente tem que voltar até um pouco para o modelo convencional de vendas, né? Ela é uma venda muito relacional também. Ela é uma venda que também funciona muito com gatilho de legitimidade, de reconhecimento, de recomendação de outras contas. Então, tem várias ações, né? Aqui na Cortex, por exemplo, a gente tem feito alguns eventos de relacionamento com grandes contas ao longo do ano. São eventos para 10, 15 pessoas, com um dos nossos clientes fazendo algumas apresentações, trocando informações, discutindo. Isso gera muita riqueza também para esses decisores, né? Então, eu acho que entender o momento da empresa, né? A Cortex hoje ela tem já um pool de clientes bem interessante. A gente não é um Google, a gente não é uma Salesforce, a gente não é uma empresa altamente, né, reconhecida. Por isso mesmo, a gente sabe que a gente tem alguns desafios inerentes a isso que a gente tem que tentar desbravar, né? Assim como se eu sou uma early stage, se eu sou uma startup iniciando e eu quero vender para tem um desafio ainda maior. Talvez eu não tenha grandes logos ali. Talvez eu tenha que fazer outras iniciativas, né? Então, entendendo muito bem como que você está no mercado posicionado, qual o tipo de produto ou serviço que você oferece, aí montar uma estratégia para poder entrar dentro dessas grandes contas. Então, esse evento, eu acho que ele é essencial para a gente conseguir ter ideias, referências de ações, o que vem sendo feito, porque, de fato, até conversando com outros amigos aí do mercado, não está fácil gerar demanda, né? A gente está vivendo aí um momento difícil, um momento complicado para todo mundo, e a gente precisa ser criativo mais do que tudo nesse momento para poder driblar essas adversidades aí. Excelente, Pedro. Nossa, adorei esse bate-papo, queria estender e ficar muito mais com você, mas a gente está chegando no final do nosso podcast. Te agradecer, muito obrigado pela tua presença, pelas tuas ideias. Queria que você pudesse se despedir do pessoal, falando como é que o pessoal, se quiser estender a conversa, trocar ideia com você, como é que eles podem te conectar. Então, um adeus aí, pessoal. Até logo, aliás. Bacana. Te agradeço muito, Luciano, pela oportunidade aqui. Acho que é nosso primeiro papo. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente está sempre super próximo aí, trabalhamos juntos. Mas mais do que isso, a gente criar essa rede aí, junto com toda essa base da DNA, né, dos eventos que vocês promovem, dos eventos que a gente pretende promover aqui na Cortex também ao longo de 2023. Então, espero que a gente esteja junto em outras oportunidades, mas eu estou totalmente à disposição aí para quem estiver ouvindo, para quem estiver disponibilizando um pouco de tempo aí para ouvir esse conteúdo. Meu LinkedIn está super aberto ali para a gente poder trocar ideia também. E quem precisar também, a gente coloca o meu e-mail aqui no final do podcast também para poder responder qualquer dúvida que tiver. Excelente, Pedro. Muito obrigado, querido. Parabéns por tudo que você tem feito na Cortex. Parabéns para a Cortex. Muita admiração pelo trabalho de vocês. Vale a pena, pessoal, quem não conhece, entrar no site. É uma ferramenta que ajuda muito na geração de demanda, na parte de SI, né, de vendas. E aqui o Pedro trabalha na área de PR, de gestão mesmo da comunicação da empresa, de marca, é top, é a melhor ferramenta que existe no mercado. Salesforce é cliente da Cortex, para vocês terem uma ideia. Microsoft é cliente da Cortex, tem grandes logos de grandes empresas muito inovadoras que são clientes de vocês, né, Pedro? Perfeito. Que é uma coisa muito legal. Queria agradecer a presença de todos e a gente, em 2023, estaremos juntos em novos episódios aí da Ciência da Venda Podcast. Muito obrigada, pessoal. Até logo. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.